Bitcoin e altcoins estão derretendo, mas será que vem mais queda por aí? Vem comigo que a gente vai fazer uma análise completa no Bitic, hein? Bora! Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou trazer 6 indicadores que mostram que esse local aonde o Bitcoin está é muito importante como suporte. Não quer dizer que ele não vá perder esse suporte, mas é um suporte muito forte. O primeiro indicador que eu quero trazer aqui para vocês é um indicador relacionado à análise on-chain, que é o Short Term Holder Realized Price. Basicamente, ele é nada mais nada menos do que o preço realizado do Short Term Holder. O que significa isso? Short Term Holder é o cara que não holda Bitcoin nem 6 meses, ou seja, é o cara de curto prazo. Normalmente são as sardinhas que possuem um comportamento mais emocionados, vamos dizer assim. E em todo ciclo de alta, a gente acaba utilizando essa média, que acaba pegando o preço realizado dessa sardinha, e essa média ela acaba servindo como suporte numa tendência de alta. Olha só, vou dar o zoom nesse ciclo aqui, e olha só que todos os pullbacks que a gente acabou dando, né, foram pullbacks exatamente nessa média laranja. Aconteceu aqui, aí ele volta a subir, acontece aqui de novo, ele volta a subir, acontece aqui de novo, ele volta a subir, acontece aqui de novo, e vai acontecendo durante todo o período de alta, isso aqui é no ciclo de 2017, né, durante a alta do Bitcoin. Voltando para o ciclo passado, vou dar um zoom aqui no ciclo passado e a gente consegue ver mais uma vez que essa média laranja é uma média muito boa como suporte, né? A gente toca nela e normalmente a gente para a queda. Vamos dar uma olhadinha nesse ciclo para ver se está funcionando para esse ciclo aqui também. Dei o zoom só nesse ciclo atual e a gente consegue enxergar claramente, deixa eu só tirar aqui minha cara da frente, a gente consegue enxergar claramente que também os toques nessa média laranja foram toques interessantes, assim como aconteceu aqui nos 24 mil dólares, aqui de novo nos 25 mil dólares, aqui ele chegou até perder um pouco a média, depois ele volta acima, tocamos na média aqui de novo, e agora olha onde a gente tá, rapaziada, a gente tá milimetricamente tocando nessa média laranja, né? Então, dentro de uma tendência de alta, o preço realizado do Short Term Holder, ele é um suporte muito importante. Se a gente perde esse suporte, quer dizer que a sardinhada, quando a gente fala de sardinhada, não é só da quantidade de dinheiro, mas sim de mentalidade, né? De cabeça. Essa sardinhada, se perde essa média, quer dizer que eles estão vendendo no prejuízo. E isso gera um caos no mercado. E ao mesmo tempo que é um suporte muito bom na alta, quando a gente está em bear market, a gente consegue ver que é uma resistência. Olha só no bear market. Toca nessa média laranja, começa a cair. Toca de novo, começa a cair. Toca de novo, começa a cair. Então, no bear market ela é uma resistência e no bull market ela é um suporte importante. Então, estamos no Short Term Holder Realized Price. Já é um indicador que mostra que essa região de 87, 88 é uma região muito importante, tá? Segundo indicador que eu quero trazer aqui para vocês é nada mais, nada menos do que essa média amarela. Essa média amarela também é uma média muito importante, principalmente num ciclo completo do Bitcoin. A partir do momento que a gente rompe essa média amarela para cima, a gente normalmente tem a reversão de tendência. Então perceba que a gente vinha de um bear market, a gente rompeu essa média e retestou ela como suporte, a gente normalmente acaba fazendo um fundo. E de lá para cá, ele utiliza essa média como suporte algumas vezes, né? Qual que é essa média? A média de 200 dias, uma média muito conhecida pelos traders aí do mercado. E olha só, aqui também ele tocou na média, e agora ele está milimetricamente fazendo suporte exatamente nessa média pela quarta vez, quinta vez consecutiva dentro dessa tendência de alta que a gente está vivenciando. Então aqui foi uma vez, duas vezes, 3 vezes. Aqui na quarta ele até brigou um pouco com a média, foi um pouco abaixo, voltou, mas foi a quarta vez. E agora pela quinta vez, durante um prazo de praticamente 2 anos, a gente tocou essa quantidade de vezes. Então todas as últimas vezes foram oportunidades. Ela vale a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de bear market, se a gente perder essa média, retestar ela como resistência, começar a cair, aí a gente fica mais em choque, né? Em nenhum momento a gente fez isso nesse ciclo de alta. Em nenhum momento a gente retestou ela e começou a cair. Na verdade, a gente faz isso quando a gente entra em bear market, né? Olha lá, perde a média, retesta a média e começa a cair, trabalhar abaixo dela. A gente rompe a média, retesta para cima, normalmente a gente trabalha acima dela. Então é exatamente um guia para o nosso ciclo, né? Por enquanto, estamos testando ela como suporte, mostrando mais uma vez que esse local onde a gente está é um local muito forte como suporte, segundo indicador mostrado. Tem uma terceira média que também é muito conhecida. Vou tirar a média amarela e colocar essa terceira média, que é a média de 21 semanas. Olha só como é que essa média também é uma média muito parecida com a média amarela, né, que era de 200 dias, só que também a gente enxerga ela servindo como suporte numa tendência de alta. Um toque aqui foi suporte, toque aqui foi suporte,
toque aqui também foi aonde parou a queda. Então a gente consegue ver que ela é uma média um pouco mais de curto prazo comparada com a de 200 dias, mas muito parecida, né? E quando a gente toca nela, a gente tem as melhores oportunidades de compra, né? Depois de um bear market, quando a gente rompe ela para cima, retesta e confirma a alta, você entraria no mercado. A partir do momento que perde a média, retesta como resistência e sai fora, você sairia do mercado porque iria acontecer um bear market. E agora a gente está exatamente também nessa média aqui. Já é o terceiro indicador que nos mostra que a gente está num local interessante para compras do gráfico do Bitcoin. Hoje a gente vai ficar só em Bitcoin, tá? Quarto indicador que nos mostra que está bem interessante é o estocástico. Esse aqui daqui de baixo, vou até tirar a média para não fazer tanto ruído em questão aqui de análise. E olha só que interessante, quando a gente olha esse quarto indicador aqui, a gente joga no gráfico semanal, que é onde já está, e aqui a regra é muito simples. Se o estocástico, que é esse indicador que está aqui embaixo, ele nos apresenta o momento que ele fica em sobrevenda, ou seja, fica abaixo dessa linha pontilhada aqui, a gente está numa excelente oportunidade. Vou até aumentar ele aqui, ó. Então, ficou abaixo dessa linha pontilhada aqui, a gente está em oportunidade de compra. Ficou acima, normalmente a gente pode até pensar em quem faz trade, né, em vender ou algo do tipo. Então, isso daqui é muito interessante. Vou até colocar uma linha branca aqui para ficar um pouco mais visível e vou colocar na vertical todas as vezes que a gente veio abaixo, igual a gente está fazendo isso aqui agora, ó. Aqui foi uma vez, depois a gente consegue ver que aqui foi outra vez, depois a gente consegue ver que aqui também foi outra vez, a gente consegue ver que aqui também foi outra vez, a gente consegue ver que aqui também foi uma outra vez, isso dentro de uma tendência de alta, né? Aqui também foi uma outra vez e aqui também foi uma outra vez. Olha só, a partir do momento que a gente bateu o fundo do bear market, que foi aqui, a gente começou a subir. Todas as vezes que a gente tocou o sobrevenda lá do estocástico semanal, foi esse fundo, aqui também foi esse fundo, aqui também foi uma região de pullback de fundo, aqui também foi uma região de compra boa, aqui também foi uma região de compra boa, aqui também foi uma região de compra boa, e agora a gente está tocando aí pela 7ª vez. Será que depois de fazer isso 6 vezes e sendo uma ótima compra, será que dessa vez vai ser diferente? Cara, só o tempo vai nos dizer, mas na minha opinião, a gente está com uma excelente oportunidade de compra no BTC em si, baseado nesse indicador. Quando a gente está em bear market, a gente esquece isso, porque no bear market ele vai ficar várias vezes também em sobrevenda aqui, mas como a gente está caindo violentamente, a gente não usa esse indicador. Agora, dentro de uma bull market, quando ele chega lá na sobrevenda, são excelentes oportunidades de meter a marcha no nosso queridíssimo Bitica, e esse é o quarto indicador que eu queria trazer aqui para vocês. Agora eu vou excluir ele, vou tirar ele e vou mostrar o RSI, que é o indicador de índice de força relativa, e vou colocar no gráfico diário do Bitcoin. E olha só o que está acontecendo nesse exato momento aqui com o nosso RSI diário, rapaziada. O RSI, que é esse indicador roxo aqui abaixo, todas as vezes que também ele chega na sobrevenda, assim como o estocástico que a gente acabou de fazer, a gente tem também a questão de sobrevenda diária aqui no gráfico do Bitcoin. Tocou aqui no RSI diário em sobrevenda, vamos colocar uma linha vertical para ver se foi boa oportunidade. A gente tá fazendo isso agora, a gente fez isso exatamente nesse dia, a gente fez isso exatamente nesse outro dia aqui, a gente fez isso essa outra vez aqui em 2023, a gente fez isso aqui também nessa vez exata aqui, e a gente fez isso no fundo do poço. Mais uma vez, a gente utiliza esse indicador, assim como o estocástico, numa tendência de alta. Agora a gente está com o gráfico no gráfico diário, né? Então, olhando o gráfico diário, olha milimetricamente as vezes que a gente teve os toques lá no RSI de sobrevenda. Aqui foi literalmente o fundo do bear market. Então a gente nem contaria porque ainda estava em bear market, né? Mas aqui foi exatamente o começo da alta, o pullback, o primeiro pullback que a gente teve. Olha só que insano como é que foi o fundo do fundo. Aqui foi exatamente esse fundo aqui. Galera que tava falando que ia voltar a cair, ia estar em bear market e tudo mais. Aqui também, que foi já em 2024, foi exatamente esse fundo aqui. Aqui também foi esse crash gigantesco que a gente teve lá para os 48 mil dólares, onde muita gente também estava falando em bear market, onde a gente tinha pânico generalizado, tudo aquilo que vocês já sabem, né? Os emocionados estavam literalmente a flor da pele, e agora a gente tá vendo exatamente o mesmo, né? E a gente tá tendo também exatamente o toque agora. Bom, a gente teve o toque 5 vezes nesses últimos anos, e literalmente as 5 foram fundo, foram oportunidades de compra. Não quer dizer que não vai cair mais, mas a gente tá falando que já estamos num suporte interessante, e a gente também tá trazendo alguns dados que nos comprovam isso. Pode ser que caia mais e a gente comece a vir próximos suportes. Mas esse suporte aqui já é um suporte muito bom. Então, quinto indicador,
apresentado aqui. Agora eu vou remover o nosso RSI aqui para não ficar tão poluído o gráfico e a gente vai adicionar o nosso sexto e último indicador que vale completamente ficar de olho nele também. Vou voltar para o gráfico semanal. E olha só que interessante que a gente tem aqui. Quando a gente pega toda essa movimentação de alta que a gente teve depois do rompimento dessa lateralidade aqui, e a gente pega literalmente a pernada de alta e joga Fibonacci nessa pernada de alta, olha só o que a gente tem aqui, família. Colocando o Fibonacci certinho aqui, a gente tem literalmente a gente muito próximo de 0,382 de Fibonacci. Então a gente dá essa baita pernada de alta, a gente ficou somebody love, né, lateralizando acima de 0,236 de Fibo por um bom tempo, meses aqui de lateralidade, e a gente acaba de perder, e a próxima região de Fibo é qual? 0,382. Cara, 0,382 está milimetricamente aqui nos 84,300. O Bitica ele chegou nos 85,800. Por conta de $1.000 não chegou em 0,382 de Fibonacci. A gente pode considerar que praticamente tocou, né? Vamos ver as outras pernadas que a gente teve, como por exemplo essa pernada semanal aqui, como é que foi a situação? Se a gente pega também essa movimentação semanal, olha só que doideira, né? Dessa movimentação semanal que a gente teve, aonde foi a queda maior? Exatamente em 0,382 de Fibonacci. Normalmente numa tendência de alta, o preço, quando ele tá fazendo uma bandeira de alta, que é um padrão muito conhecido, né, dentro do mercado cripto, ele explode, depois ele lateraliza acima de 0,382 de Fibo. Isso daí acaba configurando uma bandeira de alta, tá? Caso a tendência de alta esteja fraca, ele cai até 0,5 de Fibo, e daí é a próxima região. No caso dessa movimentação de alta aqui, não chegou a 0,5 de Fibo. Ele fez uma bandeira de alta e depois ele foi embora, configurando exatamente esse padrão. Agora, a gente está muito próximo de 0,382, indicando também que aqui pode ser um suporte muito relevante na questão de Fibonacci também. Então a gente viu análise on-chain, a gente viu índice de força relativa, a gente viu estocástico, a gente viu price action, a gente viu média, a gente viu Fibonacci. Cara, vários indicadores nos mostrando que aqui é uma excelente oportunidade de compra quando a gente fala de Bitcoin em si e que aqui é um excelente suporte. Mas, igual eu falei também, não quer dizer que não possa cair mais. A partir do momento que a gente começa a perder essas regiões, aí a gente busca os próximos suportes, as próximas faixas de preço que são interessantes. 0,5 de Fibo também é um local interessante, mas por enquanto a gente não perdeu nem 0,382 de Fibo ainda. A tendência mensal do Bitcoin segue completamente saudável, ele tá numa tendência de alta mensal e é nítido isso acontecendo, né? Então eu ficaria completamente de olho nessa precificação que o Bitcoin tá. Para mim já é um local completamente importante, igual a gente trouxe aqui no vídeo 6 indicadores mostrando isso, e já está barato, a gente sabe. Daqui basicamente alguns anos a gente vai olhar esses 86 e vai falar, nossa, devia ter comprado mais. Nossa, como estava barato. Porque ele vai estar valendo lá os seus 400, 500, 600 mil dólares, né? Porém, isso é algo a longo prazo. É óbvio que não vai acontecer do dia para noite. Em questão de Bitcoin em si, para mim essa queda está sendo uma oportunidade muito boa antes da gente ter mais uma pernada de alta. Beleza? Espero que você tenha gostado da análise aí. Deixa esse like se você não deixou ainda. Tamo junto, valeu e é nóis.